Esta festa do Halloween, ela tem origem na região da Grã-Bretanha, região céltica, ali Inglaterra, Irlanda, Escócia, sobretudo Irlanda. E essa festa, na verdade, é o último dia, o dia 31 de outubro para nós, é o último dia do calendário celta, do calendário do ano. Então eles celebravam esta festa, eles acreditavam que os familiares mortos vinham à Terra nesse dia para assombrar, fazer mal às pessoas. Então eles se fantasiavam também de fantasmas, de monstros, para se confundir com eles ou até espantá-los também e não sofrerem nenhum tipo de mal. Sei lá, alguns milhares de anos atrás, na origem desta festa. A igreja cristianizou isso, mostrou que, no caso cristão católico, para nós cristãos católicos, nós não acreditamos nisso. Não acreditamos em fantasmas, não acreditamos em assombrações. E mostrou para o povo daquela região, sobretudo, e também de todo o mundo, que nós não acreditamos nisso porque nós acreditamos na ressurreição dos mortos. Então, a igreja já havia instituído, o Papa Gregório III já havia instituído uma capela em honra a todos os santos, e Gregório IV depois institui a festa de todos os santos. E mais ou menos nesta época, para mostrar, para nos ensinar que nós não acreditamos, nós católicos, em assombrações, em fantasmas, e sim nos santos, em todos os santos. Agora, a gente percebe hoje, né, muitas mudanças, principalmente no mundo literário, a gente percebe também com relação a filmes, a desenhos, enfim, umas inversões de papéis, né? O mal que se veste de bem, a gente percebe aí também vampiros, que antigamente, né, a gente quando era menina, eu principalmente, né, falava de vampiro, eu já ficava com medo, né? Mas hoje não, né? As crianças estão lidando muito bem com isso, né? E às vezes é um pouco preocupante, porque elas acabam ficando complicado, assim, até para elas entenderem um pouquinho, fazer essa relação, né? Como trabalhar isso com as crianças, hein, Denis? Como é que é isso? E aí a gente está falando, sobretudo, de meios de comunicação, né? Filmes, documentários, livros, como você citou, a literatura. Todos os documentos da Igreja Católica a respeito de comunicação social, existe nesses documentos uma preocupação muito grande com a educação dos jovens e das crianças. Então, a principal função nossa, disse, é educar, sobretudo dos pais. É educar os jovens, educar as crianças para o que recebem dos meios de comunicação. E aí, para que a criança entenda de fato o que é bom, o que é o mal, ele tem que entender a figura do mal, e não essa figura transvestida do mal. Então tem que haver a educação, tem que haver a educação religiosa, só que alguns desses mesmos documentos da igreja alertam o seguinte: como é que nós vamos educar a criança e o jovem se o pai e a mãe às vezes não estão educados para aquilo? Então, o pai e a mãe têm que procurar essa informação, se educar. Filho educa você mãe, né? Filho educa pai e mãe, né? Então, nessa hora a gente percebe isso, essa orientação da igreja. Educação. A criança precisa ter a noção do que é o mal, porque o mal existe. E a criança precisa ter a noção do que é o bem, porque o bem é maior do que o mal. Mas entender as distinções aí que existem entre esses dois polos. Não dá para entender não dá para educar através dessa transvestimenta, né? Que o mal e o bem acontecem entre elas. Como, por exemplo, também na identidade sexual, precisa entender o que é o homem, o que é a mulher. Com relação ao bem ou ao mal, a mesma coisa. Parte do pai e da mãe. Aí tem que ter o apoio da escola, tem que ter o apoio da igreja, porque também envolve a educação religiosa, em todos os aspectos da vida da criança, porque você está preparando uma pessoa para a sociedade, no caso da criança, né? Ela precisa entender bem claramente esses aspectos todos. Agora, Denis, alguns pais vivem algumas dificuldades, por exemplo, né, por causa da sua fé, da sua confissão de fé, até com relação a essas festas que vão acontecendo na escola, né? Por exemplo, a festa do Halloween, que é uma dessas festas, enfim. Há pouco tempo atrás, a gente assistiu aí aulas de religiões saindo de algum tipo de escola justamente por isso, porque os pais não comungam com a mesma fé, então achou por melhor tirar tudo para que as crianças e os pais se sintam mais livres ali, né? No caso, né, dos pais que não se sentem bem à vontade em permitir que as crianças participam dessas festas, né, que eles não concordam, qual é a orientação? Muito bem, é direito do pai e da mãe educar ou orientar os rumos da educação do filho. Isso é direito de pai e mãe.
né? Inclusive em relação à educação religiosa. A igreja nos ensina, o Rodrigo disse que eu leciono doutrina social para ele, no compêndio da doutrina social a igreja orienta que os pais são os primeiros educadores dos filhos, mas não os únicos. Então a escola também possui um papel fundamental. Mas pode haver a intervenção do pai e da mãe nesta educação formal, né, que a gente chama, que é a educação da escola. Sobretudo no caso da festa do Halloween, que é o exemplo que nós estamos trabalhando aqui, é muito comum nos cursinhos de inglês no Brasil isso. Popularizou um pouco por conta dos cursinhos de inglês, porque isso vem dos Estados Unidos. Na verdade, no mundo hoje, quem mais comemora essa festa são os americanos, com todo respeito a eles, a opção desses americanos que comemoram esta festa. São imigrantes irlandeses que foram para os Estados Unidos e aí, a partir de lá, essa festa proliferou aí a comemoração. No caso de um cristão católico que quer orientar o seu filho bem, preocupe-se então com que tipo de escola você vai matricular seu filho. E se dentro da escola, às vezes você acredita que aquela escola é boa, tem uma boa condição, mas tem essa particularidade, primeiro você tem que orientar o teu filho, que essa festa existe e como é que você, como cristão católico, acredita na questão dos mortos, né? Além disso, é um direito também do pai e da mãe ter educação religiosa na escola. É uma grande discussão que existe hoje também no Brasil, a educação religiosa. Alguns não querem educação religiosa, porque dizem, não, cada um professa uma fé, então não tem que ter. Isso, no caso nosso, é um absurdo. Por quê? Porque o Brasil é um país majoritariamente cristão. E não é simplesmente com relação à fé também, não. Mesmo uma pessoa que não professa uma fé, ela precisa entender a cultura onde ela está inserida. E a nossa cultura, ela é toda cristã. Na literatura, nas outras áreas da comunicação social, na relação entre as pessoas. Então, isso nos ajuda a entender o mundo em que vivemos, a educação religiosa. Outros dizem, tudo bem, então vamos ter educação religiosa, mas nós vamos ter educação religiosa também de todas as outras grandes religiões. Mas como eu vou ter educação religiosa nas grandes religiões se o Brasil é majoritariamente cristão? Também não faz sentido. É claro, a criança tem que ter a noção que existem as grandes religiões, mas ela tem que estudar, aprender aquela religião que é majoritária onde ela vive, porque é aquela religião que interfere em sua cultura. Então, no caso do Brasil, eu, sobretudo, também defendo, como muitos, o ensino religioso nas escolas e o ensino religioso cristão, respeitando as outras manifestações religiosas. Até porque os pais têm direito também de se associarem e criarem escolas com a linha religiosa, né? Eu sou professor de uma faculdade confessional, que é a Faculdade Canção Nova. Nós somos confessionais cristãos. Lá nós temos aulas de doutrina social da igreja, mídias e igreja. Então também nós temos o direito de nos associarmos, né? Para criarmos essa linha de pensamento aí, essa linha de estudo e de formação para as crianças e para os jovens. Os pais têm que fazer isso, é a educação. A começar em casa e se preocupando com que tipo de educação o filho está recebendo, é a educação formal, a educação da escola. O dia de amanhã, para nós cristãos, o dia é amanhã, né, que a gente precisa mostrar para as crianças, né, e eu quero até abraçar algumas iniciativas que vão acontecendo, principalmente aqui, né, da comunidade Canção Nova, da Micheline, nossa irmã, né, de comunidade aqui, que todo ano ela tem essa preocupação de vestir as crianças, né, pede para os pais conversar e tentar escolher um santo, né, de devoção, enfim. Eu tenho até as fotos aqui disso. Você tem? Vamos mostrar aí. E aí a gente veste as crianças, né, com o santo de devoção e faz uma festa com as crianças. Acho que é uma iniciativa bem legal, né? Ali, olha, as fotos para a gente mostrar para você em casa. Olha elas aí, todas vestidinhas, né? Olha que belezinha, gente, coisa mais gostosa do mundo. Olha para você ver que coisa. E aí ela tem essa iniciativa linda, né, de fazer com as crianças, inclusive as minhas também participam, para mostrar isso, né? Essa aí é bem moderna, né? Uma santa Era bem Nossa Senhora, moderna. mas ela tirou o véu, cansou. Olha que beleza, né? Para mostrar para as crianças, né, a importância dos santos na nossa vida, né? E também mostrar essa luta pela santidade, né, que ela continua sempre, né? E falar dessa importância dessa grande festa que nós celebramos no dia de amanhã. Muito bacana, porque, Não é? veja,
o dia da festa de Todos os Santos e do Santo Rodrigo, não vamos esquecer. Ah, né, meu amanhã. Deus do céu, é Não é mesmo. Santo Rodrigo, mas é Rodrigo dos Santos. Olha que beleza, tá quase lá, Rodrigo, já tá bem encaminhado, né? Rodrigo dos Santos, você tá bem? Uma Tá bom. festa de tamanha importância, porque é legal, porque na festa de Todos os Santos, veja, no calendário da igreja, cada dia a gente celebra um santo, né? Amanhã a gente não celebra um só, nós Celebra celebramos todos os santos. E é um incentivo para nós, diz a igreja, para que nós também caminhemos em busca dessa santidade. Isso é interessante e já educar as crianças para isso é muito bonito, porque, veja, as crianças e os jovens hoje, às vezes, têm como exemplo de vida um artista, um músico, um jogador de futebol, mas os santos, eles ensinam as crianças a se tornarem pessoas melhores, a se tornarem pessoas melhores para os outros e assim tornar o mundo melhor. Nos ensinam isso, né? Os santos, diz a igreja, são para nós também modelos, além de intercessores. Então é importante isso. Acho bonito colocar a roupinha, né, do santo nas crianças, porque, veja, nós falamos da origem da festa do Halloween. Era as pessoas se fantasiarem de fantasmas, de monstros, para espantar os outros, né? Aqui nós estamos fazendo justamente o contrário. Nós estamos vestindo as nossas crianças de santos, dizendo, eu quero ser como esse santo, para ser bom, para ser uma pessoa melhor, ser melhor para os outros e assim conseguimos um mundo melhor. Olha a mensagem que você transmite para essas crianças. Contrário a uma mensagem de se assustar as pessoas, de se assombrar pessoas. Jesus ensinou isso para os discípulos, disse. Até os discípulos já viram fantasma. Os discípulos atravessando a barca, eles estavam cansados porque tinham voltado da missão, estavam com fome, estavam com dificuldade de remar. E Jesus vem andando sobre as águas. Com fome, com sono, né? Dá para ver algumas coisas mesmo, Exatamente. né? Quando a gente não está... Muita fome. A gente não está muito Não dá. bem, até Deus se transforma em fantasma. Porque quando eles viram Jesus, eles gritaram, é um fantasma. O risco, então, da gente educar as nossas crianças fora desse ambiente cristão, já que nós somos cristãos, é, na hora que eles se encontrarem com Jesus, eles acharem que é fantasma. Você já E correr imaginou uma também. coisa dessa? Por isso é preciso educar as crianças no ambiente cristão e prepará-los para esse encontro com Jesus e não fazer como os discípulos que acharam que Jesus era um fantasma. Nossa, de jeito nenhum. Mas a gente percebe justamente isso, né? Que hoje em dia as pessoas, sei lá, estão meio que desacreditadas e de repente falar de santidade no mundo de hoje, né? Até por aquilo que ela vive, que elas veem, que noticiam, né? E no mundo tão violento, tão cheio de conturbações, enfim. Aí a gente fala de santidade, parece que as pessoas ficam meio que perdidas nisso mesmo, né? E até meio sem incentivo, às vezes, né? De ver santidade nas pessoas, né? Quando a gente vê alguns tipos de noticiários, né? A gente fala, meu Deus do céu, mas como pode, né? Então, parece que o mundo hoje está meio que esfriado nessa fé mesmo, né? De acreditar que pode sair do meio de nós santos, né, Denis, como foi São Francisco, São Bento e tantos outros, não é verdade? Acho que há uma confusão aí disso. Muita gente confunde santidade com perfeição. E santidade não é sinônimo de perfeição. Perfeito é só Deus. Por isso a gente tem que ler mais a história dos santos, até para entender, né? Exatamente. Tem que fazer parte da literatura das nossas crianças, para entender. Exatamente. Eu gosto de pegar alguns devotos de alguns santos e fazer umas críticas aos santos da personalidade da pessoa. Dizer, olha, tinha esse defeito aqui. Para mostrar que santos, nós podemos ser santos. Porque os santos não são perfeitos. Perfeito é só Deus. O problema é que, às vezes, a pessoa cria, inclusive no mundo religioso, a gente corre esse risco, cria uma imagem de si mesmo ideal. Mas nós não conseguimos atingir essa imagem ideal. Porque a imagem ideal ela é perfeita. E aí, quando nós não conseguimos atingir essa imagem ideal, a gente desanima. A gente se frustra. Se frustra, desanima e aí começa a acreditar que santidade é algo impossível. Não. Para isso, nós contamos com a misericórdia de Deus, que nos mostra que não somos perfeitos, mas que Deus nos ama sobremaneira. Então, nós continuamos nessa caminhada de santidade, sabendo, vamos errar, vamos cair, mas na hora que isso acontece, nós podemos nos levantar, porque nós contamos com a misericórdia de Deus. É verdade, amanhã é dia de Todos os Santos, né, Denis? Vamos celebrar, né, com muita festividade. A gente já deu algumas dicas aí para você que é mamãe, né? Você que é a vovó que está escutando, enfim. Por que não promover uma festa aí, vestindo as suas crianças, né, com um santo de devoção e aproveitando a oportunidade para explicar para elas, né, quem são os santos da nossa igreja, né? Quem são essas pessoas que também
lutaram como nós, mas conseguiram alcançar, né, o céu justamente por isso, né, pela luta incansável de todos os dias que a gente tem que travar. Não é isso? Obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço, sempre muito bom, já desejando o feliz aniversário para o Rodrigo. Obrigado. Eu estou aqui com a camisa da faculdade, o Filipão daqui a pouco vai chegar com... Nós combinamos de vir uniformizado hoje, que é para já avisar que a partir de semana que vem, dia 4 de novembro, começam as inscrições para o vestibular da Faculdade de Canção Nova. É isso, não podemos perder tempo, né? A gente também quer mostrar uma maneira diferente de ensinar, não que diferenciada no sentido assim, que é possível também aprender, né? Eu sei que muitos outros também têm essa forma de ensinar, mas sem perder a sua fé, a sua, né, a sua devoção, enfim, tá certo?